Olá, pessoal, boa tarde. Com muita alegria retornamos. É mais um semestre, mais um período que nós vamos enfrentar, né? Mais uma batalha, mais uma jornada. E é com muita alegria que eu começo essa jornada com vocês. Eu queria, desde já, agradecer todo mundo que está conectado conosco. Aí os polos, Juninho, coloca os polos para mim, por favor. Érica, que já tá aí, que eu já vi que tá no YouTube, a galera que tá no YouTube, que tá assistindo a gente, que depois vai assistir, né? A galera de Barras, Batalha, Canavieira, Domingos Mourão, né? Paulistana, deixa eu ver, Paulistana, São Gonçalo e São Julião, né? São Julião, é isso? Gente, que felicidade. Nós estamos aí com bastante polos, com muita alegria, tá? Que a gente vai retornando. Para quem não me conhece, que eu tô vendo muitos polos novos aí. Para quem não me conhece, eu sou Georgia Soares, sou professora aqui do Canal Educação, com a disciplina, na disciplina de Educação Física. Sou formada em Educação Física, já tenho alguns anos de experiência, né? Quanto tempo, né? Olá, que tal, princesa? E trabalho no Canal Educação desde a fundação do Canal Educação, desde 2012. Já se vão 10 anos de casa, 10 anos de Canal Educação. E eu gosto muito de estar aqui, nesse local, eu gosto muito dessa sala, eu gosto muito dessa experiência, né, desse momento de estar aqui com vocês. E é com muita alegria que a gente vai retornando para que vocês possam compreender como é a dinâmica. Eu sei que alguns polos estão iniciando agora. Tem muita gente que vai trazendo aí algumas dificuldades técnicas de entender, tá? Mas eu quero deixar sempre aberto aqui o canal. Nós temos o chat, para quem não está habituado ainda, que vão ainda se habituar, tá? Tem um chat, que é o local onde vocês falam com o professor. A gente sempre pede para que os alunos falem com a gente, tá? Para que isso seja realmente uma aula com interação, com participação de vocês, porque essa aula é para vocês, tá? Nós temos também, quem não quiser falar pelo chat, pode falar pelo canal do YouTube, pode entrar lá na sala do YouTube, nessa sala que a gente tá, no login, vocês podem conectar e mandar mensagem por lá também, porque eu estou aqui olhando para o chat também, para o YouTube, para o chat do IPTV, tá? Então, esse local, para quem vai se habituar, é um local para vocês tirarem as dúvidas, é um local para você pedir para a gente explicar novamente. Professora, colabora com a gente na aula, eu tenho uma dúvida assim, assado, eu quero saber se tal exercício é bom para isso, para aquilo, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Lembrando, isso aqui é uma sala normal. Eu gosto muito das minhas aulas presenciais. Essa oportunidade de estar aqui no Canal Educação, desde sempre, ela me traz muita, como é que eu posso dizer, uma experiência diferente. É uma experiência única, né? Você dá aulas para pessoas que não estão próximas de ti, mas vocês estão do meu lado, né? Eu gosto de dizer que nós estamos no mesmo ambiente, só que num ambiente onde eu não toco em você, mas eu estou no mesmo ambiente que vocês. E eu toco vocês de uma outra forma, né? A gente pode se tocar de uma outra forma, não presencialmente, não o toque do tato, mas o toque cognitivo, o toque de sentimentos. Eu posso trazer essas experiências para vocês, certo? Então, galera, sintam-se à vontade, fiquem bastante à vontade nessa sala, que nós vamos começar a aula, tá? A gente vai falar de dança, a gente vai fazer aqui um review, viu, Érica? Nós vamos fazer review, nós vamos fazer aqui uma revisão, vamos acolher aqui alguns conteúdos que a gente trabalhou. Vamos falar de dança folclórica, um conteúdo muito importante para o terceiro ano, principalmente porque a maioria dos meus alunos, a maioria de vocês, né, eu acredito que a maioria, vai prestar o Enem, né, vai fazer a prova do Enem. Eu gosto sempre de falar que é um dos conteúdos mais importantes, é um dos conteúdos que tem bastante relevância e é um conteúdo que é recorrente, tá bom? Galera, então, pra gente
Para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de dança, mas antes de eu adentrar dentro de dança folclórica, eu quero trazer vocês aqui lá para o comecinho de tudo, lá para por onde tudo começou. Onde tudo começou, aliás, né? É, a Érica tá falando que já viu muitas questões de dança folclórica nas questões de espanhol. Pois é, né? A Érica trouxe agora pra gente essa informação, né, de que tem muitas questões de danças folclóricas dentro da prova de espanhol. Porque a prova de espanhol, Érica, ela é uma prova cultural também, tá? Ela vai trazendo questões culturais, né, da cultura espanhola, das culturas dos hablando hispanos, né? Que é os países que falam espanhol. Então, eles vão trazendo essa cultura para dentro da prova. Então, a prova, você pode encontrar muitas questões de dança no caderno inteiro, tá? Então, o caderno vai estar lá educação física, vai estar lá artes, vai estar lá português, vai estar lá espanhol, vai ter literatura, né? Então, dentro disso aí, vocês vão encontrar muita coisa que vai falar de arte, muita coisa que vai falar de dança, muitos lugares onde vocês podem achar dança. E o mais interessante, galera, é que as disciplinas, elas estão interligadas. Eu gosto de dizer que elas estão pegadas na mão, né? Elas estão se tocando o tempo inteiro. Então, tem que ter muito cuidado, não muito cuidado, mas ter muita sabedoria para colocar isso em prática, porque nós não estamos trabalhando de uma dança folclórica da educação física, não, nós estamos trabalhando um conteúdo dança folclórica que vai estar lá dentro da educação física, dentro da história, pode estar dentro da história por causa da interdisciplinaridade, mas principalmente ela vai estar dentro do caderno de linguagens. Aonde ela vai estar inserida, né? Em que contexto, ela vai trazendo aí vários elementos aí das outras disciplinas, certo? Mas, galera, para a gente falar de dança folclórica, a gente tem que voltar aqui todo o contexto da dança para que vocês possam compreender, tá? Todo o processo histórico. Tá? Então, para a gente começar essa aula, galera, aí de Barras, Batalha, Canavieira, Domingos Mourão, Paulistana, né? São Gonçalo, São Julião, qual a origem da dança, né? Onde que a gente teve a origem da dança? Como surgiu? Por que surgiu? Essas perguntas, elas são extremamente importantes para vocês entenderem o que é o movimento da dança, né? Por que que ela surgiu? O que é o movimento da dança? Então, quando a gente fala o que é o movimento da dança, vocês vão se colocando aí dentro desse movimento e vão percebendo o que a gente vai trazendo, né, para hoje. O que é essa dança hoje? O que ela representa? O que tem de cultura? O que tem de arte dentro desse movimento, né? Ai, Érica, que maravilhosa! Gente, a Érica está compartilhando aqui com a gente, né? Érica, então, pois que maravilha. Eu já de antemão, a Érica já está antecipando aqui o projeto, né? A gente tem várias plataformas, o Canal Educação é uma plataforma sensacional, né, Érica? Como ela falou, sensacional. E nós temos vários meios de aula, né? Para quem não gosta do vídeo, tem os podcasts. Eu sabia que eu também curto muito podcast, eu gosto de ouvir os áudios, as disciplinas, trechos de livros nos podcasts, né? Nós começamos o projeto do podcast em 2020, viu, Érica? Os podcasts foram idealizados em 2020. Tá? Eu não sei se o que você está ouvindo agora já são os podcasts que eu gravei recentemente. Não sei se são os novos ou se são os velhos, né? Não sei quais você está ouvindo. Mas, gente, a gente tem o Spotify. Para quem não sabe o que é Spotify,
Não, a gente voltou com o projeto, viu, Érica? Nós não paramos de gravar, não. Nós voltamos com o projeto. É porque ano passado a gente tinha uma demanda aqui no canal muito grande, que era o ensino fundamental, né? O ensino fundamental acabou que tinha muitas aulas e a gente tinha muita demanda de aula. E aí, a gente, também não sei se era por isso, né? Mas a gente vai tá lançando agora os novos podcasts, tá? E eu já até gravei alguns, já gravei algumas aulas nos podcasts, tá? Mas o que eu quero falar para vocês? O que é Spotify, gente? Spotify é uma plataforma, se você abrir o teu app na realidade, a tua loja de apps, né? Que a gente fala app, mas é uma loja de apps. Se tu abrir aí a tua loja que vende os teus apps ou que faz tu fazer os downloads dos apps. Apps são os aplicativos do teu celular, né? Todo mundo aqui do Terceirão sabe o que é a loja de app. Então, galera, quando tu vai lá no Spotify, acredito que também todo mundo sabe o que é uma plataforma de música, né? Lá é uma plataforma de áudio, não tem vídeo, tem áudio, ok? E lá tem aulas, eu também assisto, tá, Érica? Aulas de inglês, assisto algumas coisas bem interessantes, livros, tem muita coisa legal no Spotify. E aí a gente tem um canal no Spotify que tem as nossas aulas. Aí tem aula de física, aula de português, aula de biologia, aula de educação física. E sou eu quem gravei os podcasts, né? Que estou gravando os podcasts aqui. Porque o foco do Spotify, na realidade, o foco do podcast é o Enem, né? Então, o foco lá é Enem. Então, assim, lá é mais uma ferramenta que você pode utilizar para seu estudo, para quem está querendo assistir, aliás, ouvir uma aula, não tem tempo para assistir uma revisão. Vai lá, liga o seu Spotify. Gente, o Spotify desse serviço, né, é gratuito. Você não precisa pagar para ouvir os podcasts que estão lá, tá? Você pode, óbvio, pagar o prêmio, né, que é que nem o YouTube, né? Você pode pagar o YouTube Premium para não ter anúncio. Spotify do mesmo jeito. Você pode pagar para ouvir no offline e também para ouvir sem o anúncio. Do mesmo jeito, igual o YouTube, igual o Spotify. Só que lá é só áudio, tá? Lá é só áudio. E eu curto porque dá pra gente fazer várias coisas ouvindo, né? Muita gente vai pra academia, leva um podcast pra ouvir. Então, galera, essa é uma dica aí pra quem quer assistir mais uma aula aí. Dá pra assistir essa aula do Spotify na realidade, dos podcasts, né? Do canal Educação. Tá certo? Então, a gente, falando de dança, né? A gente precisa relembrar aqui qual é o movimento da dança. Então, quando a gente fala de dança, a gente precisa compreender a dinâmica do nascimento e o surgimento da dança. Essa dinâmica, gente, ela é muito fantástica, porque, assim, quando a gente para pensar o que é dança, é você colocar para fora um sentimento que está aqui dentro através do movimento. Tá? Eu gosto muito de dizer, eu falo muito com a mão, eu gesticulo muito, tenho uma expressão facial, né? Hoje eu estava falando de dança, inclusive na minha escola, e se eu caminhar assim, né? Se eu caminhar assim, se vocês me verem caminhando assim, né? De cabeça baixa, o que vocês vão pensar? Né? Vocês vão pensar automaticamente. A professora está triste, ou a professora está reflexiva, né? Agora, se eu caminhar com altivez, sorridente, balançando o cabelo, né? Se eu caminhar assim, se eu caminhar mais solta, mais me balançando toda, vocês vão pensar o quê? Vão pensar que eu tô alegre, vocês vão pensar se essa pessoa tá vocês vão pensar que eu estou feliz, que eu estou irradiante, estou irradiando alegria, né? Então, a sensação até de caminhar, o movimento, ela vai comunicar,
né? Eu vou comunicar se eu estou feliz, né? Se eu estou triste. Isso comunica. Então, a dança, ela é uma comunicação, ela é uma linguagem que eu vou utilizar através do movimento para externar meus sentimentos, tá? E vocês vão perguntar, professora, mas a dança artística, ela externa sentimento? Né? A dança artística, ela externa sentimento, porque tem dança que lá o cara tá completamente técnico, ele tá verbalizando ali um contexto, uma história que vai demonstrar o sentimento que ela quer passar. Então ela tá contando uma história triste, ela tá contando uma história alegre, vai depender muito do enredo, né? Érica, por que tu vai pensar que não sou eu? Hein, mulher? Me conta aí por que é. E aí, minha gente, quando a gente fala de dança, a gente entende que a dança, ela nasce junto com o homem, tá? Se a dança nasceu junto com o homem, quando que o homem surgiu? Ela é um movimento inato, tá? A dança, nasce junto com o homem. Se a dança nasceu junto com o homem, a dança nasceu aonde? Lá na pré-história. Então, nós temos aí o movimento da dança, desde o início, lá na pré-história, tá? Professora, como que a gente sabe que isso é verdade, né? Como que eu sei que esse movimento ele é pré-histórico? Pelos achados rupestres, pelas pinturas rupestres. Nós temos aí várias pinturas que provam, né, o que eu tô falando. Eu já ia te pedir isso, Júnior, tá adivinhando, é? E aí, minha gente, a gente tem os achados rupestres que são, vamos dizer, registros que trazem pra gente, essa informação, tá? Traz essa veracidade pra gente, tá? Aí, gente, a gente tem, lá no início de tudo, lá na era primitiva, a gente tem as danças primitivas, ok? Qual é a característica das danças primitivas? Nós temos dentro dessa característica, dentro desse período das danças primitivas, uma relação direta com a natureza, com a sobrevivência. O homem primitivo, ele tinha uma relação muito próxima com a natureza e uma relação com a natureza de sobrevivência, né? Era uma relação de sobrevivência, né, Fernanda? E aí, depois a gente chega lá na antiguidade. E a dança, gente, ela vai acompanhando o movimento humano, tá? Vai acompanhando o movimento social. Então, a dança, ela sobe, ela desce, né? E ela vai fazendo esse movimento, tá? Aí eu pergunto para vocês, dentro desse movimento social, né? Dentro desse movimento da dança, quando você para pensar assim, na antiguidade, como era o contexto, né? A Érica está dizendo que os caras eram panteístas, né? Exatamente, Érica. Era esse contexto que a gente via lá no período pré-histórico. Agora, perguntando para vocês, na antiguidade, como era o contexto social na antiguidade? O que permeava a antiguidade? Hein? O que permeava a antiguidade? Como era as civilizações na antiguidade? Então, na antiguidade, a gente tinha uma civilização politeísta. As civilizações, elas eram politeístas, não tinha aí o entendimento, o reconhecimento de um único Deus. E, a partir disso, eles tinham uma configuração que ia para além disso, né? Eles faziam as danças mais ritualísticas, as danças tinha uma característica mais ritual, mais sagrada, mais culto, mais lógico. Também existia ali as danças profanas, tá? As danças fúnebres, né, Érica? Eu já falei sobre as danças fúnebres aqui. E eu lembro que eu falei e todo mundo ficou sem entender o que é dança fúnebre. Dança fúnebre é dança de funeral, tá? Dança dos mortos. O pessoal tem algumas civilizações têm essas tradições de dançar e celebrar os mortos, né? Érica,
Mas tu não conseguiu me responder ainda por que é que tu vai pensar que não sou eu nos podcasts, viu? Quero saber. Aí, gente, a gente sai das danças da antiguidade e a gente adentra aí o período da Idade Média, tá? E o período da Idade Média, ele é um período muito importante para as artes, porque é um período que vai ser proibido, muita coisa vai ser proibida. É um período que vai ter grande repercussão aí às artes, porque a igreja, né, a Érica já falou aqui, a igreja, ela demorou aí nesse período da Idade Média, não a igreja, né? O período da Idade Média é a famosa período das trevas, né, Érica? É o período, a noite mais longa, né? A noite de 1000 anos. A noite mais longa da Terra. E esse período é um período muito ruim para as ciências, para o social, para as políticas, para as ideologias, para as filosofias. É um período onde as pessoas vão desacreditar e vai ser desacreditado na ciência, a ciência perde valor, as pessoas não vão mais poder dançar. E esse contexto todo das danças, elas vão ser as danças que sofrem bastante. Por que as danças vão sofrer bastante? Porque a dança, ela é um ritual, tá? Um ritual que antes ela tinha vários deuses, né? Várias conotações, e a igreja passa a proibir, porque o que estava relacionado ao corpo, a igreja proibia. Então, na Idade Média, essa dança ela passa a ser proibida. Tá, gente? As danças passam a ser proibidas. O que é permitido na Idade Média? Qual dança era permitida? As danças religiosas relacionadas a Cristo, né? As danças cristãs, na realidade, eram danças cristãs. A igreja só permitia as danças cristãs. E essas danças, elas estavam relacionadas a exatamente as festas que a igreja podia promover, que eram os batizados, os casamentos e essas bodas, né? Essas festas, tudo era motivo para ter um movimento de dança. Então, eles dançavam muito por esse período, ok? E aí, gente, nesse período da Idade Média, as pessoas acham que muita coisa não vai acontecer. Mas muita coisa está acontecendo também, assim, vamos dizer, ao redor ali da igreja, os movimentos urbanos, os movimentos sociais, né? Na realidade, os movimentos urbanos não, mas os movimentos ali atrás dos castelos, ao redor dos castelos, as civilizações vão crescendo e vai acontecendo ali várias coisas, tá? E a gente vai falar desse movimento das danças folclóricas, das danças de salão, por exemplo, que nascem no alto da Idade Média. E aí a gente vai tendo aqui, por exemplo, o nascimento da dança folclórica, tá? Então, dança folclórica é o que nós chamamos de dança em alguns lugares e alguns lugares e algumas, como é que eu posso dizer? Alguns autores chamam isso também de dança popular, viu, gente? Agora, gente, eu particularmente considero dança popular sendo outra dança, tá? Por que que eu acho que dança popular não é dança folclórica? Eu vejo que o popular tá mais pro hoje, tá? Tá mais para aquelas danças de hoje e não para dança folclórica, tá? Eu vejo que a dança popular tá mais como as danças de rua, as danças comuns. Por exemplo, uma dança do boi não é igual a uma dança de forró. Vocês vão concordar comigo, né? Então, o forró, por exemplo, não é uma dança folclórica. O forró é uma dança popular. Ok, uma dança popular. E vai ter autores aí que vai querer classificar isso, né? Vai dizer que esse popular está dentro do folclore, vai estar dentro das tradições, mas enfim, vale muita análise aí da crítica, uma análise mais profunda, mais substancial para tal definição.
Mas fiquem com isso, tá, gente? Vocês podem encontrar em muitos textos, muitos autores colocando dança popular como dança folclórica, ok? E o que é folclore, gente? É o saber do povo, tá? Folclore vem aí de uma palavra folklore, que é uma palavra inglesa que significa saberes do povo. E quando foi que esse folclore surgiu, né? Quando foi que esse folclore surgiu aqui no Brasil? Vamos trazer aqui para o Brasil. Gente, com o Renascimento, né? Com o Renascimento, sentiu-se a necessidade. Renascimento, aí depois da Idade Média, a gente tem o movimento do Renascimento, tá? Esse movimento, ele é um movimento libertador, é um movimento de liberdade, aí fugindo do período da Idade Média, tá? E esse folclore, ele vai chegar no Brasil exatamente aí no final, tá? Eita, Érica é maravilhosa. Exatamente, esse folclore, ele vai chegar aí no século XVIII aqui no Brasil e vindo exatamente da cultura europeia, né? A Érica tá falando aqui, galera, que o mesmo pessoal que acha que dança popular é igual a folclore, que é o mesmo pessoal que diz que capoeira é luta. Capoeira não é luta, né? Que capoeira é luta e dança. Pois é. E é isso, é sobre isso, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe muito bem do que nós estamos falando, né, Érica? Sabe exatamente do que nós estamos falando. Dessa grande polêmica, tá? Eu também acho, Érica, que é o mesmo grupo. Mas, enfim, é uma análise crítica, tá? Que precisa realmente ser bastante aprofundada. Os termos, a utilização do que é folclore, do termo popular. Porque, de fato, o folclore quer dizer que é do povo, né? Que é popular. Mas, para mim, dança popular é outra coisa. Ou então, a gente precisaria colocar uma outra titularidade, um outro nome para dança, para essas danças comuns, né? Então, gente, no Brasil, aí no final do século XVIII, início do século XIX, nós tivemos exatamente uma opressão muito grande da cultura popular. Por quê? Porque a partir do momento que houve a massificação, a partir do momento que houve as revoluções do século XIX, que houve uma necessidade, tá, de expandir-se, de crescimento urbano, aquilo que era ruralista, a dança folclórica, ela é ruralista, tá? O enredo da dança folclórica, ela vai trazer sempre o rural, vai trazer sempre o interior, tá? A dança folclórica traz isso, viu, gente? Traz essa relação com o rural. É importante que a gente também tenha essa dimensão que também traz sobre isso. Fala sobre isso, né? Comunica sobre isso também. Então, como houve vamos dizer, essa expansão, tá? Essa expansão do folclore, aliás, do urbano, a necessidade do povo povoar, né, os grandes centros, o grande centro foi perdendo interesse por aquele movimento lá ruralista, por aquele movimento lá tradicional, tá? E houve um resgate, exatamente nesse período, houve um resgate. Quem trouxe muito para nós de dança folclórica, a gente sabe que tem grandes responsáveis aí, que são os africanos e os europeus que vieram colonizar as nossas terras, né? Todo mundo sabe. Se falar de dança, a gente vai estar falando aí de 99% das danças tem relação com a África, as danças brasileiras, tá? E, gente, foi perdendo aí o interesse por essa arte, porque eles eram considerados menores, era coisa do povo, né? É que nem os saberes do povo em relação eu não sei se vocês sabem, né? Mas tinha um pessoal no interior que fazia o seguinte: quando a criança estava com cólica,
Passavam um paninho quente, né? Uma fraldinha quente e colocava na barriguinha da criança. Aquele aprendizado, aquela técnica, aquela manobra que o pessoal fazia antigamente, tá correta. Por que tá correta? Porque a gente aquece a criança, né? Dá conforto para a criança e a criança passa a sentir a necessidade, né, de expulsar os gases, porque a criança geralmente ali tá com muitos gases, tá sentindo cólica porque tá com gases. E por causa das alterações intestinais que ocorrem no intestino da criança. Então, como isso chegou para a gente, como isso foi repassado, isso são saberes populares, né? São crenças costumeiras, como a Érica está falando, exatamente, são crenças costumeiras. E as danças populares também eram um movimento popular, costumeiro, tradicional. E isso era, de certa forma, a Érica está dizendo, coisas que acreditamos sem questionar. Isso faz parte do folclore, coisas que acreditamos e não questionamos. Só que isso se tornou, de certa forma, para os urbanistas, isso era bizarro. Né? E aí, quem trouxe isso de volta foram os românticos, né? Os escritores românticos que trouxeram o movimento do folclore, as danças folclóricas, as danças ruralistas, os enredos que, de certa forma, para os urbanistas, isso era defasado, era feio, era popular demais, né? Aí eu pergunto para vocês, disso tudo, né? Quem mora na cidade sabe. Quem mora na cidade quer dançar uma dança folclórica, né? Você já dançou uma dança folclórica? Então, galera, ela é um movimento, tá? A dança folclórica é um movimento muito importante. É cultural, tá? O que a gente precisa aprender de cultural? É uma manifestação que se refere a uma cultura, e cultura é algo que a gente produz. Certo? Cultura é algo que nós produzimos. Cheias de significados, tá? Cheias de significados que serão compartilhados por um determinado grupo. Então, galera, eu vou compartilhar dentro do meu grupo uma determinada forma de comer, né? Antigamente o povo comia com a mão, né? Eu comi da mão da minha avó. Eu comi da mão dela. Se tinha o hábito de comer com a mão, as pessoas comiam com a mão, né? E isso era cultural de um determinado grupo. A minha avó era descendente de Índia, né? Minha avó e meu avô eram indígenas. Então, eles precisavam, né, comer, eles não comiam de talher. Comia de mão, né? E eu comi demais o capitão que minha avó fazia. Não sei se vocês comeram o capitão. Tu comeu, Júnior, o capitão da tua avó? Ah, mas é bom demais, não é? Rapaz, um arroz com feijão e farinha feito pela mão da avó. O capitão não tem não, né? Não tem pareia não, né? Pois é, gente. Quem não comeu, viu, Érica? Não soube viver não. Se vocês ainda não comeram, estão na hora de comer. Gente, e é isso. Eu acho que é o sabor. A Érica não sabe o que é, não. Érica, era um bolinho que os avós da gente fazia com as mãos. É muito interessante. Era um bolinho que eles faziam, eles amassavam a comida na mão, tipo, para tornar mais fácil de colocar na boca, né? Faziam vários bolinhos. É realmente um bolo, né? Só que eles amassavam com a mão para colocar na boca da gente. E isso era muito cultural dos grupos, né? Na casa da minha avó, sim, porque eles tinham uma relação, eles eram indígenas, então eles traziam alguns costumes de lá, né? A Erika disse que tá vivendo errado, então. Os meus filhos também estão vivendo errado, mulher. É um novo tempo, não dá mais pra... só que essa cultura, galera, esse compartilhamento de significados, eles vão ser repassados, né, pra gente de várias formas. Não só hoje, agora que vocês estão ouvindo, vocês estão compartilhando, nós estamos compartilhando aqui muita informação cultural, né? Muita coisa cultural que os meus avós faziam, tá?
E o que é a dança? A dança folclórica, ela é exatamente uma manifestação de cultura. Cultura de um determinado povo. O que eles vão colocar ali? Eles vão colocar as tradições, os costumes. E tem um detalhe muito importante, gente. Falou de dança folclórica, vocês vão lembrar de características específicas, certo? Costumes, tradições, e vocês vão lembrar sempre disso aqui. Enredo. Enredo. Galera, não esquece. Falou folclore, falou enredo, tá? Falou de folclore, falou de enredo, tá? A Érica tá puxando aqui, quadrilha tem relação com a Espanha. Vou te explicar o que foi que aconteceu. A quadrilha, ela é uma dança, ela é uma modificação da contradança francesa, tá? Uma contradança francesa. Só que quem trouxe para o Brasil foi a corte espanhola, né? Foi a corte espanhola que trouxe para o Brasil. Tá? Então, você deve ter lido alguma coisa em relação a isso, né? Sobre a Espanha. Mas a quadrilha, ela é uma dança francesa, tá? E ela tem aí seus rebuscados, vamos dizer, como é que eu posso dizer? As suas relações aí com a Espanha, porque a Espanha trouxe para nós aqui e nós fomos modificando, né? A contradança foi se modificando, mas é uma dança francesa, tá certo? Gente, falando de folclore, não podemos deixar de falar do folclore do Piauí. Certo aí, Érica? Tudo certo? Gente, falar de folclore, vocês não podem esquecer dessas palavras que eu acabei de falar para vocês, enredo. Aí vocês vão me perguntar, professora, eu não sei o que é enredo, né? Vocês vão me perguntar, professora, eu não sei o que é enredo, mas bora lá então, né? Galera, enredo é a história, tá? Enredo é a história, ok? Então, toda a dança folclórica tá ali contando uma história. Tem um significado, tem uma história, tem um costume que vai ser contado, tem alguma coisa que vai trazer ali. Professora, obrigatoriamente, você vai pensar assim, obrigatoriamente, tudo vai comunicar, tá, gente? Tudo vai comunicar dentro da dança folclórica. Por exemplo, a roupa comunica, a forma de dançar, o requebrado, o passo, tudo vai comunicar. Por exemplo, se eu colocar o samba, né? O samba é uma dança folclórica, viu, gente? O samba é uma dança folclórica. Vocês vão me perguntar, eu particularmente, tenho algumas, vamos dizer, contraversões não, mas tenho algumas rugas em falar isso, né? Porque eu vejo que o samba, ele se encaixa muito dentro do popular, né? Eu vejo que ele se encaixa muito dentro do popular, mas ele é considerado uma dança folclórica. E é isso, tá, gente? A gente não vai tentar trazer muita informação sobre dança folclórica popular, porque vocês vão acabar ficando bem confusos, né? Érica já conseguiu pegar o feeling, aí já tá de feeling, né, Érica? Já dá para matar aí muita coisa. Eu acho que você concorda por aquilo que você já entendeu das nossas aulas sobre a diferença do popular, né? Eu vejo que o samba é uma dança popular. E é um pouco diferente do contexto folclórico, mas se a gente for levar em consideração aí alguns aspectos, ele vai se encaixando, né? Mas, de fato, não é. Enfim, é o que eu acho. Mas vamos voltar aqui para o folclore do Piauí. Para quem não sabe, o Piauí, ele foi colonizado exatamente por ser uma região assim mais afastada dos centros, né? Esses locais que eram afastados dos grandes centros eram locais
que eram colocadas aí as suas fazendas, né? Os grandes fazendeiros vinham e se alojavam, né? Nós tivemos aí os grandes agropecuaristas, e o nosso Piauí aqui foi um local onde o boi foi uma das principais economias de sustento para o nosso estado. Então, dentro do Piauí, trouxe aí o folclore do boi, né? O boi era algo realmente muito importante para a nossa região. Existe uma lenda, existem algumas lendas, nós já falamos disso até aqui em outras aulas. Nós falamos de algumas lendas, né? As lendas do Cabeça de Cuia, do Zabelê, do Não Se Pode, da Porca do Dente de Ouro, tá? Essas lendas, elas fazem parte do nosso repertório de folclore, ok? Fazem parte do nosso repertório de folclore. E muitas danças são baseadas nessas lendas. Mas a nossa maior briga e a nossa maior dinâmica, a dinâmica mais controversa que nós temos é a do boi do Piauí, né, galera? Todo mundo sabe que o Bumba Meu Boi é a grande polêmica do nosso estado, né? Do nosso, eu falo assim, polêmica, tem gente que nem sabe dessa polêmica. Mas existe aí uma grande dúvida, inclusive já foi até matéria, gente, do jornal do Fantástico. Não sei se vocês sabem. A Erika disse que acha que é do Maranhão. Pois é. Existe, quando eu estava estudando sobre danças folclóricas, e eu só a fins de informação, eu fui dançarina, né, bailarina do corpo de dança da UESP, e o corpo de dança da UESP, ele era voltado somente para as danças folclóricas do estado do Piauí. Era um projeto de extensão da Universidade Estadual que tinha aí o foco na extensão da arte, da cultura do Piauí. Mas o meu foco com boi nem foi lá. O meu foco com boi foi aqui na sala de aula, que eu comecei a dar aula, falar de boi, e sempre tinha essa grande dúvida, né? O boi do Piauí ou do Maranhão. Gente, o Boi do Maranhão é uma festa muito gigantesca. Eles fazem o mês de junho, ó, no Maranhão é um mês de boi, né? O mês do boi. É uma festa para o boi. Que aqui no Piauí nós não temos essa festa, né? Nós não temos. Nós temos uma referência muito forte do boi como dança folclórica do Piauí. E aí eu fiquei muito encasquetada com essa logística, assisti a matéria, a reportagem do Fantástico, que falava, na matéria falava que o boi é do Piauí, certo? E aí eu fui pesquisar na internet, fui pesquisar artigos científicos que me provassem realmente que o boi é do Piauí. E, gente, eu achei um artigo do Maranhão, lógico, um escritor maranhense que trouxe referências históricas dentro do artigo dele que provam que o boi é do Maranhão. Assim, gente, eu não fiz nenhum estudo aprofundado, não sou historiadora, não trabalho com história, e não sei realmente, não tenho argumentos para confrontar o artigo e nem para confrontar a reportagem, né? Cada um tem lá suas verdades, até que se prove o contrário, a gente vai achando, né? Então a gente vive realmente de achar algumas coisas. Um dia a cloroquina fazia bem pro Covid, outro dia ela é abominável, né? Então é isso. E, gente, existe realmente essa grande confusão aí de onde surgiu o boi, né? Se é do Piauí, se é do Maranhão. E o boi, ele é um personagem lendário, né, folclorista do folclore, que traz aí algumas características, né? Traz uma história bem interessante, que era de um vaqueiro, que a mulher estava grávida, que a mulher desejou comer a língua do boi, o vaqueiro foi lá, matou o boi. Coisas culturais do Nordeste, né? A mulher estava grávida, tinha um desejo
tinha que comer, senão a criança morria, né? Isso é só lenda, gente. Nenhuma criança morre porque a mãe tem desejo, até porque esses desejos, eu confesso para vocês, eu acho fictício, né? Fisiologicamente, eu nunca nem vi falar que isso realmente vamos dizer, tem relação científica, né? Mas as pessoas, por sim ou por não, ficavam com medo e aí de não realizar o desejo e a criança morrer. Então as mulheres fantasiavam porque elas estavam num momento delicado, queriam comer uma coisa diferente. Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas enfim. E aí ela desejava comer aquilo, desejou comer a língua do boi, o vaqueiro foi lá, matou o boi era o boi mais bonito do dono da fazenda, e vão atrás do vaqueiro, e mata o boi, e aí tem a festa, chama o curandeiro para ressuscitar esse boi, e essa é a história do boi bumbá, né? Boi do Piauí, boi bumbá, que é um grande marco no nosso território. Mas tá, e essa polêmica aí, professora, é do Piauí, é do Maranhão? Gente, isso de fato, é como eu falei pra vocês, eu não tenho como nem dizer que sim, nem dizer que não. Eu não posso confrontar aí nem a reportagem e nem um artigo, eles estão empatados, né? Deixa aí a briga para os dois estados, para os historiadores irem atrás, fazer um rebuscado, um levantamento histórico científico para identificar realmente de que fato, de onde é a origem, né? Então, o homem mais velho do mundo dos continentes, a princípio era africano, né? Até que se achou em território piauiense, né? Na Serra da Capivara, a mulher mais velha de toda a humanidade. Então, para que eu possa testar alguma coisa, eu preciso ter provas. Como eu não estudo sobre isso, a gente vai ficar aí só dizendo que o boi é do Piauí, né? Então, brincadeiras à parte, meu povo do Maranhão, que eu sou fã da galera do Maranhão. Cavalo Piancó é uma dança nossa, uma dança aqui do Piauí. Talvez algumas pessoas nem tenham ouvido falar. Essa dança, gente, ela é lá de Amarante, tá? É uma dança que traz aí um acompanhamento de casal, ela é uma dança folclórica de casal. Os pares, eles imitam o trote do cavalo, tá? E ela tem 2 andamentos, ela tem 2 variações. Ela é tanto rápida como ela é lenta. E dentro desse andamento, dentro dessa logística, os pares vão trotando ou, como a gente chama, né, de galopeando, certo? E aí eu quero saber se tem alguém perto aí de São Gonçalo de Amarante. Eu acho que tem pouca gente perto de Amarante. Eu acho que para esse lado aqui, desse pessoal, desses polos, eu acho que não tem ninguém de Amarante, né? Agora, minha gente, Batalha, Barras, Canavieira, Domingos Mourão, Paulistano é a galera que tá mais longe mesmo. Já ouviram falar da Roda de São Gonçalo? Quem já ouviu falar? Hein, gente? Érica, mulher, já ouviu falar da Roda de São Gonçalo? Gente, essa dança, ela é tradicional no Brasil, né? Ela não é só no município de São Gonçalo. Todo mundo pensa assim, no município de São Gonçalo, né? Também. Mas ela é um movimento folclórico dentro do folclórico brasileiro, tá? Ela é uma festa com música em homenagem ao Santo São Gonçalo de Amarante. Então, o pessoal faz as promessas, tem aí todo o movimento da festa. Ah, gente, tem outro detalhe. As festas folclóricas, elas trazem muitos elementos religiosos. Então, festa folclórica traz também muito elemento religioso, que é bem interessante a gente estar aí conectados, tá? Então, gente, a gente tem aí essa festa, essa roda de São Gonçalo, ela também acontece no Sudeste e no Nordeste, tá? Acontece no Sudeste e no Nordeste. Onde foi que surgiu a roda de São Gonçalo? A gente está falando que é dança folclórica do Piauí, tá? Mas porque a gente pratica aqui, tá? Mas ela surgiu em Portugal, aqui no século XIII, ok?
E no Brasil, ela veio no século XVIII, exatamente aí trazida pela igreja, tá? Os devocionários, a corte, quando veio, ela trouxe ali os seus missionários, e esses missionários, eles acabaram trazendo as imagens, trazendo a sua devoção para cá, certo? A Érica tá dizendo, tia, eu não sou muito fã de dança folclórica, mas acho interessante. Pois é, Érica. Talvez você tenha a idade que eu também não curtia. Eu não curti de jeito nenhum. Até que eu fui parar dentro de um balé folclórico. Pra você ver como é as coisas, ironias do destino, né? Eu não era fã, não conheci. Quando eu entrei, pra ser sincera, tu tá tendo uma oportunidade que eu não tive. Aliás, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive na escola foi um ato falho na minha época de estudante. Não existia vamos dizer, essa necessidade de falar de folclore como se tem hoje, as manifestações africanas, manifestações artísticas, culturais e folclorísticas, né? E eu não sabia nada de folclore até entrar na universidade. Nada, só para vocês terem ideia, eu não sabia nem que lenda era essa da porca do dente de ouro. Como eu também não sabia do Não Se Pode, eu só sabia a do cabeça de cuia, porque é um negócio aqui muito forte aqui em Teresina, mas do resto eu não sabia nada. E quando eu fui dançar no balé da universidade, tá, Érica? Eu dancei vários espetáculos, inclusive. E o espetáculo da UESP era um espetáculo lindíssimo de dança folclórica. E ele tinha todo um refinamento, tinha todo, como é que eu posso dizer, tinha todo um rebuscado, traços de modernidade, mas não deixava de ser dança folclórica, tá? Não deixava de ser dança folclórica. Ali era o cavalo piancó, eu dancei o cavalo piancó, eu dancei o vareiro, eu dancei... A do Não Se Pode era uma dança de uma lindeza, tá? Eu vou ver se eu consigo pedir alguém aí alguns vídeos, porque inclusive a coordenadora se aposentou, que era a coordenadora do projeto de dança da UESP, ela se aposentou, e o projeto não tem mais vez na instituição, né? Não acontece mais. E, gente, como eu falei para vocês, né? Essa dança, essas danças, elas trazem aí vamos dizer aqui para vocês, são características do povo, características da comunidade que são importantes para que a gente possa aí realçar. Mas, como eu disse para vocês no começo da aula, falando sobre dança folclórica, quando a gente fala de dança folclórica, a gente precisa lembrar que ela tem uma história, tá? Ela tá ali contando uma história, tá contando uma narrativa. Depois vocês podem olhar, né? Olhem espetáculos, olhem Cavalo Piancó. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar de Cavalo Piancó, mas vale a pena dar uma olhada, procura. Eu sei que também não tem muita coisa, já procurei também, não tem muita coisa, não tem muitos vídeos no YouTube, mas dá para vocês acharem alguma coisa. O boi é bem mais fácil, né? Agora, galera, existe realmente algumas diferenças de boi. O boi, ele é muito teatral, né? Por exemplo, o boi do norte, ele é diferente do boi do Piauí, que o boi do Piauí também é diferente do boi do Maranhão, viu, gente? Não é igual. Tem o mesmo enredo histórico, mas são bois com pegadas diferentes, né? Com ritmos diferentes, né? Toadas diferentes, tá? É chamado de toada, ok? As cantigas são simples, regionais, e tem estrofes aí bem simples e rimas simples também, tá? Então, as toadas, o contexto da dança do boi é bem diferente, tá? Daquilo que vocês... por exemplo, o boi lá de Parintins, né, do norte, é bem diferente do boi aqui do nordeste, ok? Muito interessante para quem ainda não ouviu e nunca viu uma toada maranhense, um boi do Maranhão, vale a pena ouvir, tá?
Porque lá eles têm 2 tipos de boi, que chama de boi de orquestra e boi de matraca. Vocês vão perguntar, aceita, professora, que loucura, né? Boi de orquestra e boi de matraca. Gente, o boi de orquestra é um boi com a banda. Eles tocam com banda e tudo, gente. E é um movimento bem, como é que eu posso dizer? É um movimento grande, tá? O boi é uma festa gigantesca lá. O boi de matraca é um outro tipo de boi, que tem aí poucos instrumentos, tá? Que tem um instrumentozinho lá que chamam de matraca, por isso que chama de matraca, né? Boi de matraca e boi de orquestra. No caso da orquestra, é porque eles vão ter aí instrumentos de sopro, tá? E é uma orquestra mesmo, é uma banda orquestrada, certo? Então, esses são os bois, as diferenças aí. E no boi do Piauí, professor, e o boi do Piauí? O boi do Piauí, minha gente, é diferente de tudo. Ele tem características, como é que eu posso dizer? As características do boi do Piauí são bem originais, né? Bem originais, um pouco mais simples, né? Comparado aí com o Parintins e principalmente comparado aí com o Maranhão. São bem diferentes, ok? Mas é isso, a gente sabe que vocês precisam entender essa dinâmica do folclore. Dentro da prova do Enem, professor, isso vai estar dentro da prova do Enem como? Eles não vão perguntar as características do boi, nada. Eles vão falar quais são as características da dança folclórica. Tá? O que é dança folclórica e o que não é dança folclórica. Que eu acredito, por tudo que nós falamos aqui, sobre enredo, sobre história, sobre a dinâmica, vocês vão poder, né, entender realmente, de fato, o que é diferenciar uma dança moderna, por exemplo, uma dança folclórica. Né? Então, a gente consegue diferenciar tranquilamente, não é isso? Gente, é isso, tá? Eu queria desde já, né, Érica, agradecer aqui a participação de todos os polos que estavam aqui conosco, galera de Barras, Batalha, 1, 2 e 3, galera de Canavieira, Canavieira, Domingos Mourão, Paulistana e São Pedro do Piauí, que acabou de entrar. É isso mesmo, viu, Érica? A Érica tá dizendo que chama o boi do Piauí de boi de pé duro. E é isso, gente. Exatamente sobre isso. E é isso. Nós encerramos a aula, a gente vai encerrando. Mas eu queria deixar aqui uma coisa clara para vocês, tá? Toda vez que vocês tiverem dúvidas, pessoal, não usou o chat hoje, galera, vários polos sem usar o chat, utilizem o chat, aproveitem a oportunidade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Esse é um canal que fica aberto para a gente interagir, deixar a aula mais suave, mais tranquila. Hasta la próxima, hasta la vista. Beijo, galerinha, tchau, tchau.